Ailton. Pastor Ailton é pastor da Igreja Reformada do Brasil, uma igreja co-irmã, igreja que fica aqui em Esperança. Pena que o pastor Ailton está indo já para Recife agora, para pastorear a Igreja Reformada lá no Recife, em Ribeira. É isso? Passou quantos anos aqui em Esperança? 15 anos. Plantador da igreja. Como igreja reformada. Isso. Então a congregação, a irmã nossa, professa a mesma fé, os ciclos de fé diferentes, mas a fé é exatamente a mesma. Viemos de linhas diferentes, mas exatamente a mesma fé. Então que Deus abençoe o pastor Ailton e fique à vontade. Irmãos, boa noite a todos. Não quero demorar, só sei que é um prazer estar com os irmãos. Nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Versículos 36 a 50. Lucas 7, 36 a 50. Está escrito, irmãos. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um vento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com um vento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui estamos, ó Deus, mais uma vez na tua presença. Te pedimos, ó Pai, como já vemos orando durante todo este dia, de manhã e à tarde, que tu nos abençoe, ó Senhor. Então nos ajude neste momento a compreendermos a tua palavra, a guardarmos ela em nosso coração. Abençoa todos nós, abre o nosso entendimento, abençoa o teu povo aqui reunido, os oficiais desta igreja, o pastor, os presbíteros, diáconos, a todos nós em Cristo. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amados irmãos do Senhor, o texto de hoje, meus irmãos, é muito importante para nós, para nos fazer pensar e avaliar o quanto nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos conta o que aconteceu durante o jantar que foi realizado na casa de um fariseu chamado Simão. É bem provável que Simão tenha ficado impressionado com as palavras e os milagres do Senhor. Então ele quis saber mais a respeito daquele homem. A nossa tradução diz que Simão convidou Jesus para jantar em sua casa, porém o verbo convidar, aqui nesse texto aqui, está no termo imperfeito da língua grega. Isso talvez não faça diferença para vocês, mas isso significa que Simão já vinha convidando Jesus Cristo há um certo tempo para ir para a sua casa. Então, olhando para tudo que aconteceu e sabendo que Simão era um fariseu, nós podemos concluir que ele estava apenas sendo curioso. Então ele promoveu um jantar, que era muito comum naquela época, esse tipo de jantar que ele fez. Certos grupos de pessoas que tinham ideias religiosas naquele tempo, ideias religiosas idênticas, costumavam fazer refeições em conjunto para fazerem algum tipo de estudo religioso. E sobre essa reunião, um determinado escritor disse o seguinte: como é o caráter dessa reunião que aconteceu na casa de Simão? Um escritor disse assim: eles realizavam especialmente o estudo da Torá, e algumas vezes continuavam até tarde da noite, quando as discussões se acaloravam ou quando havia uma conferência do seu mestre ou de um sábio visitante. Diz um certo autor que era esse tipo de reunião que acontecia naquela época. Portanto, é bem provável que foi isso que aconteceu na casa de Simão. Jesus estava ali com um sábio visitante. Simão e seus amigos queriam ouvir mais de perto os ensinamentos de Jesus Cristo. Também é interessante notar que havia outras pessoas ao redor daquele jantar, mesmo sem serem convidadas. Elas estavam ali, mas não foram convidadas. A razão também é a seguinte, conforme outro escritor também disse. Ele disse o seguinte, esse escritor, que conhece a cultura daquele lugar, daquela época, ele disse: receber hóspedes é um negócio público na época de Jesus Cristo. O portão do jardim e a porta estão abertos. Uma mesa longa e baixa, ou mais frequentemente apenas os grandes pratos de madeira, são colocados ao longo do centro da sala. E divãs baixos de ambos os lados, nos quais os hóspedes, colocados segundo a ordem da sua posição, inclinam-se, apoiando-se o cotovelo esquerdo com os pés afastados da mesa. Ao chegar, todos tiram a sandália ou chinelos e os deixam à porta. Os servos ficam de pé por trás dos divãs e, colocando uma bacia rasa e larga no chão, derramam água sobre os pés dos hóspedes. Omitir esta cortesia seria dar a entender que o visitante era de posição social muito inferior. Por detrás, os servos ou desocupados da aldeia se aglomeraram e não são considerados intrusos por assim fazer. Então, era comum esse jantar, abrir as portas e pessoas não convidadas iam também para ver o jantar daquele mestre sendo recebido na casa de alguém. Então foi por esta razão que nós encontramos a presença daquela mulher pecadora naquele jantar. Foi assim que ela entrou. Porém, o que aconteceu foi que Jesus Cristo não recebeu as devidas honras concedidas a um hóspede naquele jantar. Simão não recepcionou Jesus com um beijo quando chegou à entrada da sua casa. Ele não providenciou água para lavar os pés de Jesus. Ele não ungiu a cabeça de Jesus com azeite. Hoje em dia, meus irmãos, seria como se nós convidássemos alguém para vir à nossa casa e não oferecêssemos um lugar para ele sentar nem uma xícara de café. Por conta disso, Simão demonstrou-se muito descortês com Jesus Cristo. Outra pessoa que queria ir embora, mas Jesus permaneceu naquele lugar. A questão foi que Simão convidou Jesus apenas por curiosidade, para sondar um pouco mais os ensinos daquele pretenso mestre. Para Simão, Jesus Cristo não era alguém tão digno assim.
Simão não fez a cortesia completa porque considerava Jesus como um falso mestre, como um falso profeta. O que ele queria era investigar aquele tal operador de milagres. Além disso, como ficaria a sua imagem perante os seus amigos fariseus, caso ele recepcionasse Jesus com todas as honras? Como ficaria a sua dignidade entre os seus amigos fariseus? Entretanto, no meio daquela recepção fria e desrespeitosa, estava uma pecadora arrependida. Não sabemos o nome dela, mas Lucas nos informa que ela era uma pecadora na cidade. Este modo de falar, uma pecadora na cidade, indica que aquela mulher tinha sido uma prostituta, bastante conhecida naquele lugar. Ela demonstrou bastante coragem para ir até a casa do fariseu Simão. Ela tinha que ver o Senhor Jesus para agradecer-lhe por ter sido perdoado por ele. Então ela trouxe um perfume para ungí-lo, contudo ela não podia ungir a cabeça dele porque ela era considerada indigna para fazer isso, ungir a cabeça daquele homem. Assim sendo, ela decidiu ungir ao menos os pés de Jesus. E para fazer isso, ela se juntou com os observadores do jantar e se aproximou aos poucos do lugar onde Jesus estava sentado. Ela chegou por detrás dele e se abaixou em direção aos seus pés. Porém, ela estava muito emocionada e ela começou a chorar muito. Ao se abaixar, suas lágrimas caíram sobre os pés de Jesus. Em seguida, como não tinha uma toalha consigo, e nem Simão ia dar uma para ela poder enxugar os pés do Senhor, ela enxugou os pés dele com os seus cabelos. E não somente isso, ela também começou a beijar afetuosamente os pés de Jesus. E depois ungi-los com o perfume que trazia consigo. Quando Simão viu aquela cena, ele ficou indignado e pensou consigo: se este fosse profeta, saberia quem é. E que tipo de mulher é esta que está tocando nele? Saberia que era pecadora. Ele usou aquele fato para comprovar para si mesmo que ele estava certo. Eu sabia, eu estava certo. Esse é um falso mestre, nem sabe como é que era o pecador tocando nele. Ele usou aquele fato para comprovar para si mesmo que ali estava um falso mestre e que ele tinha razão sobre isso. No entender de Simão, Jesus Cristo não tinha como saber quem era aquela mulher, uma vez que ele não morava naquele lugar. Todavia, se ele fosse mesmo um profeta, se ele fosse profeta mesmo, Jesus saberia dos pecados dela e não ia permitir que uma prostituta tocasse nos seus pés, deixando-o impuro para participar daquele jantar. E ainda por cima, Jesus nem mesmo questionou a atitude da mulher quando ela soltou os cabelos na frente de todos. Procedimento este que era muito indecente para uma mulher, para uma senhora daquela época, soltar os cabelos em público. No entanto, meus irmãos, Jesus sabia quem era assim aquela mulher. E ele também conhecia os pensamentos de Simão. Foi por isso que ele rompeu o silêncio e reagiu aos pensamentos de Simão, dizendo: Simão, eu tenho algo para te dizer. E Simão, meio sem jeito, disse: fale, mestre, diga. Então Jesus passou a contar uma parábola que explicava tudo aquilo que estava acontecendo naquele jantar. Ele contou a história de 2 devedores. Um devia 500 denários. Um denário era uma moeda de prata romana, era um salário diário normal de um trabalhador, uma diária. E o outro devia 50 denários. Apesar da dívida do agiota, perdoou a ambos, pois eles não tinham como devolver o empréstimo. E o Senhor concluiu esta parábola com uma pergunta bastante constrangedora para Simão. Ele disse assim: qual deles, portanto, o amará mais? Simão sabia que isso tinha a ver com ele. Constrangido, meio sem jeito, ele respondeu a resposta mais óbvia possível: suponho que aquele a quem mais perdoou.
Ao responder isso, Simão foi levado a concluir por si mesmo o que de fato estava acontecendo naquele jantar. Então Jesus continuou a falar e disse: julgaste corretamente. Então, meus irmãos, prestemos atenção agora nas palavras seguintes ditas por Jesus nos versículos 44 a 48. Veja o que ele diz. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Naquele tempo, não era comum os hóspedes reclamarem da acolhida dos seus anfitriões. Um hóspede não reclamava de como ele foi recebido naquela casa. Isso também seria uma coisa mal educada para se fazer. Mas Jesus não era um hóspede mal educado. Ele não reclamou do jantar em si. Mas Jesus não era um hóspede mal educado, mas ele não reclamou do jantar em si. Ele reclamou do desprezo que ele recebeu de Simão. Enquanto Simão não o beijou, não providenciou água para os seus pés, nem ungiu a cabeça com óleo, ela lavou os seus pés. Aquela mulher corrigiu a má recepção de Simão. Jesus disse que ao invés de água, ela lavou seus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Que desde que ela entrou na casa de Simão, aquela mulher humildemente não parou de beijar os seus pés, e que ao invés de óleo, ela ungiu os seus pés, os pés de Jesus, com perfume. Portanto, ao ouvir isso, Simão passou uma vergonha muito grande, meus irmãos, na frente dos outros, mas ele mereceu passar aquela vergonha. Ele julgou Jesus como um falso profeta. Ele desconsiderou o arrependimento sincero daquela mulher. Se ela tinha feito aquilo, era porque o seu amor por Jesus era muito grande. Pois a quem mais se é perdoado, mais ama aquele que o perdoou. E para que ficasse testemunhado publicamente que ali se encontrava uma nova mulher, uma mulher realmente arrependida, Jesus disse para Simão: por isso te digo, perdoados são os teus muitos pecados. E Jesus repetiu isso mais uma vez. Mas à frente ele disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Porém é preciso compreender, meus irmãos, que o arrependimento e o perdão daquela mulher não aconteceram naquele jantar. Entendam isso. Não foi naquele jantar que ela se arrependeu. Ela não se arrependeu por causa das ações, ou seja, não aconteceu no momento daquelas ações que ela estava fazendo aqui, naquele jantar. Jesus Cristo já tinha perdoado os seus pecados antes, ou seja, numa ocasião passada. E agora, aquela mulher veio para agradecer a Jesus. Isso fica claro por dois motivos. Primeiro é que o verbo utilizado por Jesus Cristo, na língua grega, está no perfeito indicativo, outra vez outro verbo. Talvez seja desinteressante para os irmãos, mas é muito crucial para entendermos esse texto. No perfeito indicativo. Então, e o perfeito indicativo é um estado, o sentido desse verbo é que ele é um estado permanente, motivado por uma ação que aconteceu no passado. Algo aconteceu no passado e ela continua ainda o efeito no presente. No passado, o efeito presente. É o sentido do verbo. Portanto, a tradução também poderia ser assim: os muitos pecados dela têm sido perdoados. Lá atrás, e continuam sendo perdoados. O segundo motivo está na declaração de Jesus afirmando que foi a sua fé que a salvou e não o seu amor demonstrado naquele jantar. E Simão? Será que ele poderia ser considerado como aquele devedor da parábola que tinha uma dívida pequena? E que por isso amava pouco a Jesus? Eu creio que não, meus irmãos. Simão não devia pouco a Deus. Ele não amava Jesus nem mesmo um pouquinho. Se ele soubesse quanto ele devia a Deus e quem de fato era Jesus, então ele seria o primeiro a estar ao lado da pecadora, beijando os pés de Jesus.
mostrar para Simão era o seguinte: quando alguém realmente reconhece seus inúmeros pecados e é perdoado pelo Senhor, essa pessoa não mede esforços para demonstrar o seu amor por Jesus. Ela não mede esforços. Aquela mulher foi corajosa ao entrar na casa de Simão e não sentiu vergonha de beijar os pés de Jesus. Ela não estava nem aí para a opinião dos homens. Ela não quis deixar passar aquela oportunidade de demonstrar o seu amor, sua gratidão a Jesus. E diante do perdão anunciado por Jesus, como não podia deixar de acontecer da parte dos hipócritas, os demais convidados ficaram escandalizados com o perdão anunciado pelo Senhor. Eles disseram: quem é este que até perdoa pecados? Ou tipo, quem ele pensa que é? Ora, a resposta é muito clara: ele é Deus. É clara a resposta. Quem perdoa pecados é Deus. Mas Jesus não estava mais preocupado com aqueles hipócritas. A pessoa que realmente merece a sua atenção naquele jantar é aquela mulher arrependida. E por isso ele disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus irmãos, no início desse sermão, eu falei que essas palavras, eu disse o seguinte quando comecei o sermão: eu disse, o texto de hoje é muito importante para nos fazer pensar e avaliar o quanto nós amamos o Senhor Jesus. Assim sendo, eu espero que durante este sermão vocês tenham pensado em si mesmos. Será que meu amor por Jesus é tão grande como era o amor daquela mulher? Eu não desejo nem que vocês se comparem com Simão, pois ele não amava em nada a Jesus. O que eu desejo de vocês é que vocês se comparem com aquela mulher. Vocês sabem mesmo o quanto foi que Deus lhe perdoou? Vocês acham que Deus perdoou pouco ou muito? Preste atenção no que eu vou dizer agora. O modo como vocês demonstram amor a Cristo, o modo como vocês demonstram amor para com Ele, revela o quanto vocês acham que foram perdoados. Pois quem mais é perdoado, mais ama aquele que perdoou. Então saibam, meus irmãos, que o modo de agir de vocês, o zelo de vocês pelo Reino dos Céus, revelam os seus sentimentos para com o Senhor Jesus Cristo. Se vocês sabem o quanto foram perdoados, então saberão o quanto vocês amam a Jesus. E assim vocês não terão vergonha de demonstrar esse amor pelo Salvador. Vocês não medirão esforços para estarem na presença de Jesus nos cultos dominicais. Não vão medir esforços para estarem aqui. Vocês não terão dificuldades para assumir uma posição cristã dentro desta sociedade cada vez mais anticristã. Vocês não terão vergonha disso. Vocês tomarão com alegria a sua cruz e a colocarão em suas costas sem hesitar. Vocês deixarão os seus próprios interesses egoístas, abdicarão dos prazeres deste mundo por amor a Cristo, esperarão pelo tempo certo de Deus para a realização dos seus planos pessoais. Estarão dispostos a sofrer tudo o que for possível para fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. Talvez alguém ouvindo essas palavras diga assim: mas pastor, se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego, eu vou perder meu namorado, se eu fizer isso eu vou perder minhas amizades, eu vou perder meu doutorado. Meus irmãos, se vocês amam realmente a Cristo, então vocês não medirão esforços para demonstrar este amor por Ele. Vocês também não terão vergonha de serem vistos como pessoas exageradamente religiosas. Não terão vergonha disso. Isto é, como pessoas que oram popularmente a Deus, que se dedicam a fazer leituras bíblicas diárias, que dão ofertas generosas, que não faltam aos cultos e às demais reuniões da igreja. Resumindo, se vocês realmente amam a Cristo, vocês agirão de modo semelhante àquela mulher que foi corajosamente ao jantar do fariseu Simão, para demonstrar o seu amor por Jesus. Pensem nisso. E que Deus os abençoe. Amém.